Boa tarde a todos. Vamos então iniciar aqui nas nossas redes sociais para podermos conversar. Já estamos em direto no Facebook e no Instagram. Vão entrando, boa tarde. Hoje teremos 30 minutos de conversa sobre então a lei laboral em Portugal, os tipos de contrato. Eu vou, enquanto vocês vão entrando, vou-me preparando, vou colocar aqui o microfone. Vamos esperar abrir aqui os convites. Vamos esperar que o Dr. Rómulo chegue para tirar todas as dúvidas, todas as questões, todas as curiosidades que tenham sobre este tema que é tão importante, não é? Que é a lei laboral, os tipos de contrato, como é que as coisas funcionam por cá. Vão entrando, por favor, vão dizendo também se o som está bom, se a imagem está boa, como é que estão a chegar as informações desse lado, como é que vai a vossa semana, agora que já vamos a meio, não é verdade? Vamos ver. Digam-me, por favor, se o som está bom, se a imagem está boa, se podemos avançar. São 30 minutinhos de conversa. Força, Dr. Rómulo! Dr. Rómulo chegou. Está pronto, então, para a nossa conversa. Vamos falar aqui 30 minutinhos só sobre os contratos de trabalho. Sim, venha por aqui. Sem problema. Quantos dos nossos seguidores também estão a entrar ainda? Estamos em direto no Facebook e no Instagram. Ora, coloque por favor o microfone. E este aqui também. Eu coloco este, acho que é melhor. Entretanto, vão dizendo se o som está bom, se a imagem está boa. Que nós vamos começando, porque são só 30 minutos e passam super rápido. Dizer-vos, claro, que estejam à vontade. Obrigada, Carla, estão-nos a ouvir bem, já é um ótimo sinal. Dizer então que estão super à vontade, como sempre, para fazer perguntas. Aproveitem a presença aqui do Dr. Rómulo para poder esclarecer todas as questões que tenham. Eu agradeço muito a participação de todos e quero começar, claro, por agradecer ao Dr. Rómulo a presença, por dispensar um pouco do seu tempo para falar connosco, a sua amabilidade de dizer logo que sim. Obrigada, Dr. Rómulo. E queria então começar por pedir uma pequena apresentação sua, muito rápida. Primeiro, obrigado pelo convite, Raquel. Não é? Para mim é sempre uma satisfação imensa ter a oportunidade de dividir um pouco, partilhar convosco um pouco dos meus conhecimentos adquiridos ao longo de 7 anos morando em Portugal. Não é? E com isso eu inicio também aqui a minha apresentação. Não é? Eu sou mestre em Direito Administrativo pela Universidade do Minho, advogado em Portugal por 6 anos e também mediador intercultural e doutorando em Direito Administrativo. Esse é um pouco o meu percurso acadêmico, né, e profissional. A minha linha de trabalho enquanto advogado também, isso para mim é motivo de grande felicidade, o convite que eu recebi, é uma forma de trabalhar que é de trabalhar com a advocacia preventiva e não a de conflitos, né, propriamente dito, né, que a gente chama ela de contenciosa, que é aquela advocacia em tribunal. Certo. E para mim eu fico muito à vontade também quando eu tenho a oportunidade de, como eu falei, dividir conhecimentos dentro da área jurídica. Para evitar problemas. Isso, na verdade, é o trabalho do advogado preventivo, não é? Que é partilhar informações oficiais e informações de natureza jurídica, não é? Óbvio que a minha intenção também é fazer um trabalho voltado para simplificar os termos jurídicos, a gente tenta de alguma maneira isso também. Isso é muito importante, não é? Porque passar a informação de uma forma que não é acessível acaba por... É mesmo que não passar. Não é? Ou até mesmo porque, convenhamos, a gente sabe que hoje o conhecimento, na verdade, também é uma grande riqueza. E se você detém esse conhecimento e não divulga, você é tido como uma pessoa importante e tudo mais, né? E quando começa a falar também muito difícil, é meio que tido, essa pessoa é muito culta. Mas na verdade eu entendo que é o inverso. Então, claro. quanto mais
fácil e simplificado você falar, não é? Você começa a atingir também uma massa crítica, um número de pessoas muito maior e com isso faz com que o trabalho é muito mais eficaz, usa não é? E tem um resultado mais efetivo, exatamente, Raquel. Claro. Por isso mesmo é que o Dr. Rómulo é o nosso convidado de hoje, para pegarmos num tema que é super importante, não é? Que são as leis laborais, os contratos de trabalho, tema que dá muito pano para mangas, que muitas das vezes é muito complexo e que há muitas dúvidas e, portanto, estamos aqui para, durante 30 minutos, simplificar o máximo que consigamos, assim, nas questões mais gerais, digamos assim. Desse lado, já sabem, eu vou fazer algumas questões que me questionaram durante a semana, mas estamos abertos a novas, portanto podem lançar que nós vamos vendo. Então, Dr. Rómulo, primeiro, qual é que é a importância de conhecer as leis laborais? Porquê conhecer? Pronto, acima de tudo, quem trabalha ou é empregado ou é empregador, não é? Nessa relação, que é uma relação onde há aqui acordos de vontades entre os dois lados, não é? A Justiça do Trabalho ou a lei trabalhista, ela vem exatamente para disciplinar essa relação jurídica, não é? E de que maneira isso ocorre, não é? A partir do momento em que você tenha um mínimo de conhecimento, não é? Você passa também tanto a exigir direitos, mas também ser cumpridor dos deveres laborais, não é? Então, é uma via de mão dupla. Claro. Não é? Direitos e deveres estão para os dois lados. Então, se você conhece minimamente as regras do jogo, né, e eu partilho da ideia, como eu falei, da advocacia preventiva, e eu entendo também que no ambiente laboral, quando há cooperação dos dois lados, certo, há uma relação de ganha-ganha. E essa relação de ganha-ganha faz com que a corporação ou a empresa ou independente do porte dela, seja ela familiar ou de grande porte, né, todos caminhem juntos. Certo. Isso faz com que seja positivo para ambos, para as empresas e para os trabalhadores, não é? É isso mesmo. Era como li numa intervenção sua que dizia que era construir uma relação com maior transparência, que é quando ambos sabem o que fazer, não é? Ambos sabem os seus direitos e os seus deveres. É isso mesmo. Portanto, é essencial em qualquer trabalho, como você disse, quer pela parte das empresas, dos empreendedores, quer da parte dos trabalhadores, dos empregados, conhecer esta relação. Então, aqui outra questão que eu queria fazer é assim mesmo básica, que é focando nos contratos. Quais são os principais elementos, as principais coisas que são definidas nos contratos? Olha, isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque existem várias modalidades de contratos na legislação trabalhista em Portugal, não é? E os principais e aqueles que nós conhecemos, não só como profissional do direito, mas também aqueles que no dia a dia a gente ouve as pessoas falarem, né? São aqueles contratos que são os contratos de trabalho onde há uma relação entre empregado e empregador e esta relação ela é com base no prazo de duração desse contrato. Ok. Então, e aí por isso existem nomenclaturas diferentes. Exato. A principal diferença nesse caso é o período, não é? O período de duração que a nomenclatura ou a denominação dos contratos varia de acordo com o seu prazo e seu objetivo. Não é? Então existem duas vertentes que nós temos que observar. É o período de duração do contrato e o seu objetivo, para o qual ele foi celebrado. Não é? Certo. E daí deriva então um conjunto muito grande de contratos, não é? Pode dizer alguns tipos de contratos, quais são as principais diferenças? Pronto, e aí eu vou ter que aqui fazer um pouco um paralelo, não é? Com as nomenclaturas, somente do meu país de origem, que é o Brasil. Não é? Então, se nós fizéssemos uma comparação aqui meio que muito também superficial e muito simplificada, né? E aqui eu também não vou aprofundar em todas as modalidades, porque também só 30 minutos, não é? E o nosso tempo é bastante escasso, não é? Nós temos aqui o contrato a termo e o contrato por tempo indeterminado. Quando se fala termo, está relacionado vulgarmente ao prazo, não é? Ok, então, tem um prazo estabelecido, não é? Exatamente, que tem um determinado prazo a ser cumprido, não é? Então temos o contrato a termo, o contrato com o termo certo e o termo incerto, né? Basicamente são 3. Aí temos também os contratos de teletrabalho, temos os contratos intermitentes, temos os contratos de adesão e assim vai. Então são vários, né? Então para cada situação, né? E aí que é muito importante também ir lá, e mais adiante talvez nós poderemos falar sobre o que nós precisamos basicamente saber em relação ao contrato.
né, de trabalho. Certo, então, como o Dr. Rómulo acabou de dizer, existem muitos tipos de contratos, não é? Sobretudo associados ao objetivo e ao período, não é? Portanto, duas questões essenciais a ter em conta, o objetivo e o período, e a partir daí existem imensos contratos com imensas especificações. Agora, apesar de existir uma questão que eu tenho para fazer, que nos foi colocada nas redes sociais ontem, é o seguinte: dentro do contrato, é obrigatório existir um período experimental durante o qual quer a empresa, quer o trabalhador pode rescindir o contrato? Boa pergunta. A lei trabalhista portuguesa, ela não obriga que haja um período experimental de contrato. No entretanto, a partir do momento em que o contrato prevê esse período, esse cumprimento passa a ser obrigatório. Ok. Não é? Respondendo objetivamente a pergunta, é mais ou menos isso. Certo. Ou seja, não é obrigatório existir, mas se estiver no contrato, a partir do momento que está expressamente previsto no contrato, ele obrigatoriamente tem que ser cumprido. Certo. E esse período ele varia de acordo com o grau de, como eu posso dizer, de generalidade do empregado. Por exemplo, se for uma atividade em que a atividade ela não requer grandes conhecimentos intelectuais ou não seja de topo, o prazo é menor, né, de experiência, que varia entre 90 a 240 dias, dependendo do caso. Ok, mas se depois se existir realmente no contrato este tempo estipulado, e se no fim a empresa, por exemplo, quiser rescindir o contrato, não há nada a fazer, não existe nenhuma implicação por fechar o contrato, não é assim? Exatamente, é como se trata de um contrato de experiência, óbvio que existe também o período que antecede o termo do contrato, ou seja, o término do contrato, né, que é necessário uma das partes também comunicar. Caso não comunique, que haja o término do contrato de experiência, esse contrato automaticamente passa a ser por tempo indeterminado. Certo. Então isso é importante dizer. É necessário quase sim que seja notificado. Quase como uma renovação automática, não é? Exatamente. Ok. Aqui outra questão. Se não existir um contrato escrito, ou seja, existe uma relação laboral, existe um empregado e um empregador, existe um horário, existe uma remuneração, mas não existe um contrato escrito. As leis que existem no Código de Trabalho são igualmente válidas? Excelente pergunta, Raquel, e eu parabenizo quem a fez, não é? Nesse caso, o Código do Trabalho português, ele define quais são os contratos que são expressamente escritos, previstos por lei, que são escritos, não é? E aqui a gente já citou alguns. Entretanto, eu vou dar um pequeno exemplo. Vamos supor que eu seja dono de uma pastelaria e contrate a Raquel, mas eu não coloque nenhum papel à frente dela para assinar, ou seja, não há nenhuma forma escrita. Entretanto, eu digo: Raquel, olha, você vai trabalhar no meu estabelecimento, você vai utilizar as minhas máquinas, você vai trabalhar aqui no horário de X a Y, você vai receber um valor de X euros por mês, não é? E você tem que estar aqui 15 minutos antes e vai sair tal horário. E vai entregar a minha loja impecável, todos os dias. Você vem no primeiro dia, no segundo, no terceiro, aí você começa a criar a habitualidade. Certo. A partir do momento em que eu defini regras e você aceitou, aí uma relação laboral existente. Certo. Por mais que não esteja escrita. Não é? Então, a partir daí, o grande problema, e aí sim, levando para a advocacia contenciosa, que é aquela de tribunal, a grande dificuldade, na maioria das vezes, é a comprovação desse vínculo. Não é? Que muitas das vezes se dá através de testemunhas e outros elementos de prova que o Código de Trabalho também prevê. Por isso é que a questão dos direitos e dos deveres também é essencial estarem presentes no contrato escrito, mesmo para nessas questões que depois precisam de ir, existe algum problema, se não existe um contrato escrito, é mais difícil seguir. Por isso é que o contrato serve, não é? Sim, por isso, para oficializar. Por isso que tem a importância do contrato está exatamente aí, porque é ali onde define rigorosamente, estabelece rigorosamente o acordo entre as partes. Né? O que ficou convencionado está escrito ali. Certo. Né? Tanto é que existe uma modalidade de contrato, que é aquele contrato de adesão, onde é basicamente um formulário onde cabe só o interessado assinar. Ou seja, não há
uma definição de situações específicas para aquele determinado funcionário, né? Ou seja, é um contrato de adesão, é um contrato padrão que não há alteração, né? Pronto, essa é mais uma situação. Mais outro tipo de contrato. É mais um tipo. Olha, deixa-me só tirar aqui um segundinho para dizer boa tarde aos nossos seguidores que entretanto estão a entrar, boa tarde à Rosa, boa tarde ao Nelson. Já sabem que estamos aqui para conversar convosco, deixem as vossas questões, as dúvidas, curiosidades que possamos tirar aqui com o Dr. Rómulo sobre os contratos de trabalho. Já percebemos que existem inúmeros, que têm inúmeros objetivos, inúmeras finalidades e que é essencial conhecer para podermos ter uma relação de trabalho mais transparente e mais digna, digamos assim, cooperativa de ambas as partes, não é assim? Agora, outra questão que eu tenho é, para além dos contratos, é muito comum falarmos de recibos verdes, certo? O que é trabalhar por recibos verdes? Quais as diferenças entre recibos verdes ou contrato? Pronto, a principal diferença é que o contrato de trabalho, as regras nós encontramos no Código de Trabalho, né? Porque há uma relação entre o empregado e o empregador, entre o patrão e o trabalhador. E em recibos verdes não há esta relação entre o empregado e o empregador. Há uma relação entre o tomador do serviço ou o comprador do produto, não é? Okay. E quem oferece o serviço ou oferece o produto. Então há uma relação aí de direito privado e não de direito do trabalho. Já começa por aí essa diferença. E recibos verdes está muito vinculado à atividade independente, que seria aquele profissional ou empreendedor que abre a sua atividade junto às finanças, muito conhecido como freelancers em Portugal, não é? E aí eu deixo aqui uma nota, eu sublinho aqui algo que para mim é muito importante, até pela experiência profissional que eu adquiri ao longo desse período que eu moro em Portugal. Para ser empreendedor em Portugal, ou seja, eu imagino que estamos a falar aqui para uma grande quantidade de pessoas que ou imigraram ou estão em vias de imigrar, né, que têm interesse, né, e que precisam, acima de tudo, conhecer não só o produto que pretende vender ou empreender ou o serviço que pretende oferecer, né, ter conhecimento do que de fato vai executar aqui, conhecimento do mercado, conhecimento das pessoas, mas acima de tudo também conhecer a legislação do trabalho, mas ao mesmo tempo também o que se refere à questão das finanças e segurança social, porque o empreendedor, que é o profissional independente, ele de alguma maneira também precisa conhecer as regras de contribuição, tanto junto à autoridade tributária, que são as finanças, como a segurança social também no que se diz respeito às suas contribuições trimestrais, que as regras são um pouco diferentes para quem é empregado. Na condição de empregado, posso dizer que é uma situação um pouco mais confortável, porque o encargo de fazer os descontos né, pertence ao empregador. Ao ponto que, enquanto recibos verdes, a pessoa, por ser independente, ela também tem que de alguma forma também conhecer, né, ou contratar pessoas especializadas que trabalham com isso, que aí eu recomendo a consulta de contabilistas. Ou seja, para evitar, quer seja como empreendedor, quer seja a trabalhar por conta de outrem, é essencial conhecer as leis laborais para conseguir fazer um trabalho legal, direito, transparente. Sim, Raquel, e é importante também dizer, evitar problemas, não é? Como profissional independente, ele também pode ser um dia empregador. Porque aí sim, na condição de empregador, ele obrigatoriamente estabelecerá vínculos empregatícios com seus empregados. Então também é digno de nota que por isso que é importante também o empreendedor conhecer a lei laboral. Ou seja, é essencial perceber primeiro em que posição é que estamos, se vamos ser empreendedores, se queremos ser empregados por conta de outrem, se queremos, como estava a dizer, ser freelancer, e a partir daí perceber os direitos e os deveres que nos são relativos para evitar mesmo problemas, como falava há pouco nas finanças, na segurança social, nos descontos,
que são temas muito complexos, mas que são essenciais as pessoas saberem estarem enturmadas com esses conceitos. Deixa-me só ler aqui, o nosso seguidor Nelson perguntou: qual o significado de contrato certo e incerto? Pronto, não é o contrato certo ou incerto, é o contrato a termo certo, não é? E o contrato a termo incerto, não é? E qual é a diferença, não é? O contrato a termo certo e incerto é muito mais fácil dizer qual é o incerto, porque aí fica mais fácil de entender qual é o certo. O incerto é aquele em que nós sabemos que algo vinculado entre o empregado e o empregador irá acontecer, mas não sabemos quando. Okay. Exemplo, e este é um contrato aqui, não é o mais comum. Vou dar o exemplo, por exemplo, da área da agricultura, né? Em que nós temos aqui a contratação na agricultura de empregados que vão trabalhar no trabalho da terra, na semeadura, no plantio, na poda, no tratamento, e até chegar à colheita. Nós sabemos que até chegar à colheita há diversas situações que podem ocorrer até lá. E se nós estabelecermos um contrato a termo certo, que é com prazo definido de 6 meses, de 12 meses, de 1 ano, na colheita isso não é possível, em alguns casos. Por isso que muitas das vezes é utilizado esse tipo de contrato, não é? Porque depende de uma condição, né? Que esta condição sabemos que vai acontecer, mas não sabemos quando. Por isso que é termo incerto. Ou seja, termo incerto é quando, como diz o nome, é quando o período... sabemos que algo vai acontecer, mas não sabemos quando, e portanto o período é indefinido, não é? Exatamente. Enquanto que a termo certo é algo que já está traçado, não é? E quando chega esse período, depois, vamos imaginar um contrato a termo certo de 6 meses, por exemplo. No fim, o que é que pode acontecer? O contrato pode ser renovado, não é? O contrato pode ser renovado. Ou então, não. Ou não é? E aí esta renovação, ela pode ocorrer, a iniciativa ela pode ser em comum acordo, não é? Como pode também partir do empregador, mas também pode partir do empregado. Então é necessário que haja uma comunicação prévia demonstrando o real interesse. Se há interesse de dar continuidade naquela atividade, né, com aquele contrato ou não. Né? Certo. Quando falamos num contrato em termo incerto, como não existe um período fixo, digamos que esta comunicação que estamos a falar, que tem que ser feita quando tem o contrato em termo certo, não é? Não é necessária fazer, ou melhor, não se sabe quando é que se vai fazer. Não se sabe, mas ela é necessária. É necessária. Não é? Ainda assim. Correção, é necessária sim, não sabe é quando, não é? Exato. Não temos o período específico. Pronto, não temos quando, mas óbvio que dependendo das circunstâncias e da atividade ser desenvolvida, é possível identificar mais ou menos. Prever, claro, com certeza. Nelson, não sei se esclarecemos a sua dúvida, diga-nos coisas, diga se entendeu, ou então podemos dar mais exemplos, o Dr. Rómulo com certeza conseguirá explicar melhor, diga-nos alguma coisa. Vocês que estão aí desse lado, lancem as vossas perguntas, as vossas questões. Estamos aqui todos para aprender, inclusive eu estou aqui para aprender. Eu também. Eu vivo em Portugal há 25 anos, que é a minha idade, e mesmo assim tenho muitas dúvidas sobre esta questão laboral, sobre esta questão dos contratos, dos direitos e dos deveres. Acho que é essencial todos nós conhecermos, não só quem está desse lado, não só os migrantes, mas também todos os trabalhadores de Portugal, mas por isso é que estamos a promover este tipo de iniciativas. O Nelson disse sim, ficou muito, muito claro, obrigada. Obrigado, Nelson. Isso quer dizer que eu fui... o meu objetivo foi alcançado, eu simplifiquei a informação. Mas eu tenho uma dúvida. Vamos imaginar que temos um contrato a termo certo. Sim. Mas, entretanto, acontece algum problema e antes, querem, ou a empresa ou o empregado, qualquer uma das partes quer terminar, quer cessar o contrato. É possível? Existem represálias? Sim, é para isso que existe o aviso prévio. Não é? A partir do momento em que uma das partes não está satisfeita com esta relação laboral, ninguém é obrigado a trabalhar, né, contra a sua vontade. E nem tampouco também eu sou obrigado, enquanto patrão, manter uma pessoa que para mim ela não é produtiva, ou ela não se adaptou à atividade, entre outras situações. Então, é possível sim, o aviso prévio ele serve exatamente para isto. Não é? É para, dependendo de quem toma a iniciativa,
ou fazer a renúncia da contratação, né, ou a denúncia do contrato. Certo. E a denúncia do contrato é feita pelo empregado e a renúncia da contratação é feita pelo empregador. Então é só uma terminologia, né, que é utilizada para quem toma a iniciativa de fazer a cessação do contrato, que é a finalização do contrato antes do seu termo. Certo. E depois existe uma expressão, que eu vou dizer a expressão comum porque eu não sei como é que é o termo, que é dar tempo à casa. Conhece? Não, essa para mim ela é nova. Dar tempo à casa, na verdade, eu imagino que seja, vamos aqui, na verdade, dar uma oportunidade para que tenhamos ambas experiências em comuns. Né? Sim, que falamos que isso é o chamado período de experimentação, certo? A partir do momento em que eu digo isso, na verdade, dá tempo a casa, é o período do namoro. Certo, para ver se dá certo. A partir do momento em que nós estamos nos conhecendo, né, o empregador e o empregado, e a partir daí, durante esse período, que pode variar de 90 a 240 dias, dependendo do nível do cargo a ser ocupado, né, esse período é aquele período em que nós estamos a conhecer-nos. A partir do momento em que, e eu digo isso na condição de imigrante, né, o primeiro momento eu vejo que é de entusiasmo para aquele imigrante que está ávido por trabalhar e por alguma dificuldade não consegue um trabalho e vai para o terreno para buscar qualquer coisa. E quando consegue, nossa, o primeiro mês eu disse, olha, graças a Deus eu tenho ali no final do mês o suficiente para pagar minhas contas. Certo. Né? E já no segundo mês, né, já é o período que já está mais adaptado, né? E é aquele momento em que ele percebe que aquilo ou é para ele ou não é, né? Que é dar o tempo à casa. Imagino que seja isso. Certo, perfeito. Olha, temos que terminar, mas eu queria lhe fazer aqui mais umas questões, que é, primeiro, onde é que podemos conhecer melhor as leis laborais em vigor em Portugal? Porque estamos aqui a ter esta conversa, está a ser muito pertinente, vai ficar divulgada em todas as nossas redes sociais, guardada para vocês reverem, se for caso, para partilharem com alguém a quem possa interessar, mas existem outros sítios onde possamos conhecer a lei laboral em vigor? Sim, eu sou apologista, acima de tudo, que se deve consultar, né, um especialista, né, e eu não abro mão disso. Até porque nós, enquanto profissionais da área do direito, nós estudamos para isso e também nós somos cobrados caso, de alguma maneira, nós não prestamos um bom serviço. Então, eu entendo que, primordialmente, faça consulta a profissionais da área do direito, né? Certo. E, se possível, especialistas na área do direito laboral. Né? Para além disso, nós temos aqui algumas instituições que podem, de alguma maneira, auxiliar, né, com informações pontuais, né? E aí eu digo, para os imigrantes, fazerem consultas junto ao site do Alto Comissariado para as Imigrações, onde tem boas informações atualizadas. E fidedignas, que é muito importante, não é? Informações verdadeiras, que é essencial, não é? Principal é isto, né? E também, eu não posso deixar de dizer também, as instituições que são voltadas para a proteção do direito do trabalho, né? E aqui nós temos o próprio Ministério do Trabalho, né? E as suas agências, né, que são importantes. E em cada região tem uma agência que trabalha diretamente, não só na questão do contencioso, como eu falei, mas também trabalha na questão preventiva. Então, havendo empregados que estejam ainda durante um contrato de trabalho, é possível ir nas agências, né? E fazerem consultas informais sobre a sua situação. Também é possível. Então, perfeito. Muito obrigada, Dr. Rómulo. Dizer que esta conversa foi um cheirinho do que vai acontecer logo, a partir das 19h30. Se estão aqui por Braga, se estão aqui por Portugal, deixamos o convite para participarem aqui na palestra que a Associação Mobilizar com Valor está a promover. A palestra será hoje, às 19h30, como eu disse, com o Dr. Rómulo. Estas questões serão mais aprofundadas, será um espaço informativo, um espaço de debate, a partir das 19h30, aqui nos escritórios da Vibraga, portanto, Rua do Caires, 328, loja 28. Vão a tempo de fazer a inscrição e venham aqui tirar as vossas dúvidas e as vossas questões. Para terminar, só queria pedir ao Dr. Rómulo uma dica para quem vai iniciar o seu primeiro trabalho em Portugal,
quer um migrante que já tenha anos de trabalhos e esteja cá a trabalhar pela primeira vez, quer um jovem que esteja aí desse lado e seja realmente o seu primeiro trabalho aqui em Portugal, uma dica para como se informar sobre os seus direitos e os seus deveres para que as coisas corram bem. Bom, para além de tudo aquilo que nós já ouvimos falar, que preparem-se bastante no sentido de você definir uma profissão, que é fundamental, não é? Porque por mais que sejam profissões, desde aquelas mais elementares às mais com situações mais específicas possíveis, é muito importante você estar preparado para isso. Mas é fundamental também conhecer a lei do país no qual você escolheu para morar, né? Então é muito importante, nem que seja o mínimo, o básico, é importante conhecer a lei laboral. Volto a falar, não simplesmente para se proteger, mas também para colaborar com a empresa para a qual você será empregado. Porque é muito ruim uma empresa, você passar num processo seletivo, né, que já é uma situação muito complexa, muito complicada, não é? E passados 2 ou 3 semanas você conseguir identificar que aquilo ali não é para você. Certo. Não é? Existem custos inerentes a esta contratação, em que a empresa muitas vezes acaba tendo que suportar custos que poderiam ter sido melhor dimensionados ou até mesmo evitados, claro, se você percebesse que aquela atividade não era para você. Certo. Isso faz com que também as pessoas que venham depois, né, passem a ter mais dificuldade, certo, também de contratação. É assim que os estereótipos são criados, não é? É a partir daí, exatamente, Raquel. Certo. Ou seja, saber, conhecer a lei laboral é bom para as duas, digamos assim, para os dois lados. Por um lado, para nos protegermos enquanto trabalhadores, claro, das explorações, para conhecermos os nossos deveres, os nossos direitos, digo eu, mas também para sabermos os nossos deveres e para sabermos aquilo que temos que cumprir e para dar resposta à empresa que nos contratou, não é assim? Perfeito. Portanto, Dr. Rómulo, muito obrigada pela sua presença. Digo que foi uma conversa muito produtiva e eu tenho certeza que vamos ajudar muitas pessoas que estão daquele lado com dúvidas e com certeza virão para cá mais informados. Para todos aqueles que estão em Braga, então, vemo-nos logo às 19h30 aqui nos escritórios da Vibraga. Também teremos o Dr. Rómulo como orientador desta palestra, portanto é uma ótima oportunidade para ter um contacto presencial com ele. Agradeço a todos vocês que estiveram desse lado. Obrigada, Carla, pelo feedback, foi ótimo. Obrigado, Carla, agradeço. Aqueles que tiverem dúvidas podem enviar também, que a gente também se compromete a responder depois. Perfeito, olha que ótima oportunidade, não há desculpas para vir desinformado, não é assim? Exato. Estamos aqui para dar orientação. Nós encontramos-nos na próxima semana com outro tema sobre o mercado de trabalho em Portugal. Dr. Rómulo, muito obrigada pelo seu tempo. Vamos aqui. E até a próxima, não é? É verdade, até a próxima. Deixa-me aqui desligar nas nossas redes. Terminar aqui. E terminar aqui também.